Jean-Jacques Rousseau nasceu em Genebra, na Suíça, em 1712. Aos 16 anos, tornou-se o protegido de Madame de Warren. Aos 30, mudou-se para Paris como professor de música. Colaborou com a famosa enciclopédia de Diderot e d'Alembert no Verbete Musica. E aos 38, conquistou o prêmio da Academia de Dijon com seu Discurso sobre as Ciências e as Artes. Publicou vários livros, entre eles O Contrato Social, que inspirou a Revolução Francesa, e Emílio, considerado uma das obras mais revolucionárias da moderna pedagogia por suas ideias radicais, que desagradavam tanto à Igreja quanto a outros filósofos, como Voltaire, por exemplo. Rousseau fugiu para a Inglaterra, abrigado por David Hume. Dedicou seus últimos tempos à autobiografia Confissões, falecendo aos 66 anos em Hermenonville, na França. A ti me dirijo, mãe amorosa e prudente, que soubeste te apartar da estrada trilhada. Assim registra o prefácio do livro Emílio ou da Educação, inspirador de Pestalozzi e da Escola Nova, escrito por Rousseau sob forma de romance. Emílio consiste em um tratado pedagógico que une política, educação e ética, orientando pais e mestres sobre como educar naturalmente o homem ideal. O jovem Emílio, filho de um homem rico, é educado por um preceptor no convívio com a natureza, protegido dos constrangimentos sociais. Com um pé no romantismo, o outro no imaginário iluminista, o texto russoniano revela a crença na educação reformadora como ponte para as transformações sociais. Emílio é o representante da espécie humana em seu potencial de virtude, educado para viver bem consigo, com sua futura companheira Sofia e com os outros, em uma sociedade livre e democrática. Lançado em 1762, o livro tornou-se um paradigma da educação no século XVIII. Contrapunha-se a visão elitista da educação como privilégio, afirmando ser um direito de todos, e criticava a pedagogia jesuíta, rígida, punitiva, mera transmissora hierárquica de conhecimentos memorizados, que tratava as crianças como adultos em miniatura. Com sua visão naturalista do mundo, baseado nas lições da natureza, Rousseau foi uma espécie de descobridor da infância, o primeiro a entender a infância como uma forma particular de ser humano, diferente da idade adulta. O aprendizado era conduzido pelos interesses do próprio aprendiz, em uma educação de dificuldades progressivas, lúdicas e interativas, que evoluíam naturalmente dos sentidos ao espírito. Se por um lado Rousseau identificava as especificidades do ser infantil, por outro projetava o homem do amanhã, delimitando claramente a fronteira entre o homem da natureza e o homem civil. O homem da natureza, foco de Rousseau, era um ser livre, espontâneo, natural. Já o civil, mascarado, degenerado pelas instituições e vigiado pelo social. Daí a necessidade de investir profundamente nesse homem da natureza, ou natural, buscando na criança a criança, com suas maneiras próprias de olhar e de sentir, sem perturbar a maturação exigida pela ordem do tempo, tampouco tentando substituir o olhar infantil pela razão adulta, tudo para fundamentar um forte lastro na virtude original. Segundo Carlota Boto, autora do livro A Escola do Homem Novo, Rousseau preconiza o primado do coração humano, desconfiando da exclusividade da razão tão em vigência na época. Para Carlota, Emílio é antes de mais nada uma obra que fala de afeto, pautando a criança pela emoção e fundindo sentimento com pensamento. O resultado, inevitavelmente, conduziria ao amor pelo conhecimento. Rousseau explica: não se trata mais de ensinar-lhes as ciências, mas de dar-lhes o gosto para amá-las e os métodos para aprendê-las, quando esse gosto estiver suficientemente desenvolvido. Esse é com certeza um princípio fundamental de toda boa educação. A primeira frase do livro Emílio já revela as duas grandes premissas que moveram Rousseau. Tudo é bom quando sai das mãos do autor das coisas. Tudo degenera nas mãos do homem. Para Rousseau, o homem nasce bom, mas a sociedade, a vida cosmopolita, as instituições sociais, a civilização, enfim, o corrompem, mexendo, alterando, mutilando, tornando artificial tudo que é natural, sufocando a bondade do homem e manipulando a sua mente. Como evitar isso?
como formar um homem que conserve as suas virtudes, a sua liberdade, a sua autonomia, a sua compaixão com as desigualdades criadas pelo próprio homem. Segundo Rousseau, fortalecendo de tal maneira a sua formação na infância e na adolescência, que à medida que vai crescendo, se consolide nele um homem total, incorruptível, forte no físico, forte no espírito, no intelecto, na razão e no sentimento. Saindo de minhas mãos, ele não será, concordo, nem magistrado, nem soldado, nem padre. Será primeiramente um homem. Rousseau visava ensinar ao homem o seu estado de arte como homem, formando no jovem, como ele escreveu, o coração, o juízo e o espírito, ensinando ao aluno muito mais do que uma profissão. Que se destine meu aluno à carreira militar, à eclesiástica ou à advocacia, pouco me importa. Antes da vocação dos pais, a natureza chama-o para a vida humana. Viver é o ofício que lhe quero ensinar. E para usufruir da felicidade da vida, Rousseau dividiu a existência e o livro de Emílio em 5 fases: lactância, até 2 anos, infância, de 2 a 12, adolescência, de 12 a 15, mocidade, de 15 a 20 e o início da vida adulta, de 20 a 25. Dos 5 livros de Emílio, os 4 primeiros tratam da educação do menino e o último da menina Sofia. Rousseau considerava o período do nascimento até os 12 anos o mais delicado, já que nele é que tendem a surgir os desvios. É por isso que a educação, nesse momento, a chamada educação primeira, deveria ser negativa, isto é, não ensinar novos saberes, apenas manter, conservar, fortalecer as qualidades morais nascidas com a criança. Segundo Rousseau, a educação negativa consiste não em ensinar a virtude ou a verdade, mas em preservar o coração do vício e o espírito do erro. Nesse período, o mestre interfere o menos possível, muito mais estimulando bons sentimentos e o usufruto dos sentidos na busca da experiência do que se impondo o positivo com novos ensinamentos acadêmicos, muito mais não fazendo que fazendo. Daí a expressão negativa. Para Rousseau, não se deve apresentar à criança ideias complexas e abstratas antes do desenvolvimento da razão, porque na infância, segundo ele, a razão dorme. Assim, a primeira etapa, quando a criança tem necessidades mais físicas, deve ser voltada a cuidar do corpo e do aperfeiçoamento dos sentidos, longe de punições. Tudo o que a criança aprende nessa primeira fase deve vir ludicamente do olhar, tocar, ouvir, sentir, provar. Exercer os sentidos, diz Rousseau. Não é somente fazer uso deles, é aprender a bem julgar por eles, é aprender, por assim dizer, a sentir. Para Rousseau, aprende-se na vida com 3 mestres: com a natureza, com as coisas e com as pessoas. Só no início da adolescência, quando a razão começa a surgir, é que as pessoas, e não mais apenas a natureza e as coisas, passam a ter importância no processo educativo. Só então os livros e as operações abstratas são apreciados. E Emílio, enfim, pode vir a se completar como adulto e homem total da utopia de Rousseau. Assim, seu corpo e seu espírito se exercitam ao mesmo tempo. Quanto mais se faz forte e robusto, mais se torna sensato e judicioso. É o meio de ter um dia aquilo que julgam incompatível e que quase todos os grandes homens reuniram em si: a força do corpo e da alma, a razão de um sábio e o vigor de um atleta.